y servicios. Creo que estos serían algunos de los valores más importantes de la participación que al ser difundidos en nuestras organizaciones permitirían una mejora sustantiva en la gobernanza. Poderíamos dizer até que a América Latina normalmente não é quem lidera mudanças institucionais importantes ou traz grandes inovações. Agora, essa constatação de que a América Latina não faz mudanças, digamos, relativamente importantes, ela não é válida no terreno da Previdência, ela não é válida no terreno das pensões. Boa parte do que se produziu de inovador, de correto ou de equivocado, teve por origem, teve um pioneirismo na América Latina, e muito particularmente no Chile. Então, nesse sentido, eu acho que a América Latina ela é, sim, frequentemente e recorrentemente um caso de estudo para questões de previdência. Muitos dos aqui presentes, como não poderia deixar de ser, são brasileiros, né? Eu mesmo estou me expressando no meu idioma natal. Eu chamo a atenção que o que ocorreu no Brasil é bastante singular e bastante diferente do que ocorreu no restante da América Latina. Muitas das nossas preocupações, muitos dos nossos debates, muitas das nossas, enfim, inquietudes não são necessariamente as mesmas, e principalmente os movimentos legislativos, os movimentos de reforma, não são necessariamente os mesmos que aconteceram na América Latina. A América Latina, digamos assim, ela se destacou do ponto de vista de ter liderado um movimento de reformas ditas paradigmáticas. Ou seja, de mudanças de paradigma na Previdência. E o Brasil, embora tenha, sim, debatido, e eu acho que em alguns momentos, né, acho que vários aqui poderiam até concordar comigo, esteve próximo de poder empreender uma iniciativa nesse sentido. Eu acho que o momento mais próximo de debate foi o governo Collor de Mello. A verdade é que com o impeachment do presidente, mais os primeiros resultados e o fato do Brasil ter um parlamento relativamente organizado, resistente, difícil de fazer mudanças constitucionais, ao mesmo tempo que um movimento sindical e social bastante organizado, fez com que o Brasil fosse uma experiência bastante singular. O meu coautor, em geral, que é o professor Stephen Kay, né, que é do Federal Reserve dos Estados Unidos, ele costuma dizer que o Brasil é um outlier, ou seja, ele é um tipo de uma singularidade. Então, eu estou insistindo um pouco nesse ponto, né, porque para ver que exatamente a parte da discussão não é a discussão que nós temos aqui no dia a dia. Para apresentar esse trabalho que foi solicitado pela ISS, nós vamos percorrer o seguinte percurso. Nós vamos apresentar um pouco o que foram as reformas paradigmáticas, o seu desempenho, ou pelo menos o seu desempenho de uma maneira muito generalizada, e, digamos assim, os principais resultados que nós obtemos com as reformas paradigmáticas. Num segundo momento, nós vamos apresentar as reformas paramétricas, ou ainda os aspectos paramétricos de regimes que fizeram reformas paradigmáticas, muito particularmente já localizados nas mudanças que vêm ocorrendo nesse milênio. Então, talvez essa seja um pouco a novidade do estudo, né? É a primeira vez que há um esforço comparativo dentro das Américas e do Caribe, né, de procurar fazer um esforço comparativo nessa direção e mostrar um pouco o que vem ocorrendo. É um movimento mais paramétrico, mas é um movimento que vem apresentando, sim, em alguns casos, algumas peculiaridades que merecem, digamos, um pouco de holofote. Na sequência, nós vamos apresentar o que é importante, e é bastante difícil no sentido de que é um movimento em curso, que é um movimento de reformas das reformas, ou seja, as dificuldades apresentadas pelas reformas paradigmáticas, né, tem feito com que exista um forte movimento de reformas das reformas. E, por último, o desempenho, e aí o Brasil tem particularmente, aí sim, uma contribuição importante, que são dos regimes financiados, digamos assim, por impostos.
Eu quero chamar a atenção aqui dos presentes, dos brasileiros principalmente, de que, por exemplo, de que nós não podemos falar de uma maneira rigorosa, através da teoria das finanças públicas, que certos tributos que financiam a Seguridade Social brasileira, como a COFINS, como a contribuição sobre o lucro, ou que era chamada de contribuição sobre a movimentação financeira, eles não são contribuições na acepção do termo, porque uma contribuição é algo que você paga para receber proporcionalmente em troca. Não é o que acontece. Quer dizer, por uma série de razões, a nossa Constituição adotou o nome de contribuições, uma série de razões, inclusive, bastante pragmáticas, mas, do ponto de vista da teoria das finanças públicas, trata-se de impostos. E é por isso que o Brasil é um caso relativamente paradigmático na utilização de impostos para financiar a Seguridade. Y un poco, para dar un poco de perspectiva, porque en regla general casi todos los países empezamos con sistemas de reparto y algo en el camino, en algunos países han seguido siendo exitosos y en algunos países dejaron de serlo. En el caso del ISSSTE, hace 50 años, de hecho este año el ISSSTE está celebrando 50 años, el instituto se creó hace 50 años y los parámetros para la jubilación y los beneficios de la jubilación quedaron prácticamente inalterados desde hace 50 años. Y todos sabemos qué es lo que sucede con un sistema de reparto en el que por diferentes razones no modifica y no actualiza la cotización de los trabajadores en función de la esperanza de vida y de los costos que puede tener el mantener dicho sistema de beneficios. Y yo creo que esa es la gran diferencia de los sistemas de reparto que han logrado ser exitosos y de los que no. Aquellos sistemas en los cuales las instituciones y la sociedad tienen los mecanismos para modificar los parámetros, ya sea de edad de jubilación o los porcentajes de contribución, pueden ser actuarialmente sostenibles por muchos años. En el caso del ISSSTE, yo creo que ejemplifica cosas que han sucedido, yo creo que en América Latina, pero en particular en México, donde políticamente fue muy difícil, yo creo que todo el mundo era consciente de que la esperanza de vida se incrementaba y de que se necesitaba contribuir con mayores recursos. Pero políticamente era difícil cambiar la edad de jubilación, modificar los beneficios, y en particular en el caso del ISSSTE hay dos sindicatos muy fuertes que son de los trabajadores al servicio del Estado, el de la educación y una federación de sindicatos. Yo la lógica que puedo extraer es cuando hay un entramado institucional complejo que dificulta la revisión de los parámetros, estos parámetros se va postergando y se va postergando la reforma o la adecuación a los parámetros que pueda hacer sustentable un sistema de reparto. Fue el caso en México. Y llegó a un punto en el que en 2007, que fue cuando se puso en marcha la reforma, la diferencia entre los beneficios que otorga el sistema de pensionario y los recursos que recaudaba era aproximadamente en valor presente 50% del Producto Interno Bruto, cuando los trabajadores al servicio del Estado representan menos del 15%, entre el 10 o el 12% de toda la masa laboral del país. Entonces, claramente esto ya implicaba una asimetría, una transferencia de recursos de la sociedad a un grupo particular de trabajadores muy importante. Es decir, de no haber hecho ningún cambio, implicaba ya una transferencia de recursos impositivos a los trabajadores al servicio del Estado por cuantías muy importantes, es decir, pensiones muy generosas. Y un poco lo que se vio es el resultado de no ir adecuando gradualmente estos sistemas de reparto. Cuando uno ve a la experiencia europea, pues uno ve que a pesar de que este año ha sido un año complicado y en varios países se ha estado modificando esta edad de retiro, pues mal que bien lo han podido hacer y han mantenido y han conservado la solvencia y la sustentabilidad de sus sistemas.
Permítanme que señalar que para nosotros este honor hoy es doble porque nos toca además presentar a un querido amigo, András Utov,